Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre comunicação em grupo. Como nós então podemos implementar um multicast confiável? No multicast confiável, temos como principal requisito que apenas processos corretos, ou seja, que não falharem, vão receber as mensagens de todos os processos corretos no grupo. Em outras palavras, os multicasts realizados por processos que não falharem serão recebidos por ou todo o processo correto ou por nenhum processo. Não pode acontecer num cenário onde uma parte recebeu e uma outra parte não recebeu. Vamos supor um conjunto de N processos que vai formar um grupo fechado. Um algoritmo simples e ingênuo vai assumir que o multicast ele é implementado como uma sequência de unicast. E como seria então o pseudocódigo do sender? Ele vai justamente enviar uma mensagem para cada membro do grupo e iterar essa primitiva N vezes. Em outras palavras, vai enviar para o nó 0, para o nó 1, para o nó 2, assim sucessivamente. E como vai funcionar o receiver? O receiver, ao receber uma nova mensagem, ele vai aceitar aquela mensagem e vai justamente fazer o multicast daquela mensagem novamente para todo o nó do sistema. Caso aquela mensagem recebida não seja uma nova mensagem, ele irá então descartar. Deixo então a pergunta: como que um nó ele pode identificar se aquela mensagem é nova ou velha? Porém, pode acontecer do sender ele justamente falhar antes de enviar uma única mensagem. Nesse cenário, dado que ele falhou antes de enviar uma mensagem sequer, nenhum nó vai receber aquela mensagem, dado que ela não foi enviada. Dessa forma, a atomicidade vai ser satisfeita. Se o sender, por sua vez, ele falhar no meio do multicast, como por exemplo, ele realizou os dois primeiros envios, mas antes de enviar a terceira mensagem, ele falhou. Então o que vai acontecer? Quando os nós 1 e 2 receberem aquela mensagem enviada pelo nó 0, justamente eles vão ficar responsáveis por concluir o trabalho não finalizado iniciado pelo sender, justamente pela parte do código do receiver, que após o recebimento ele vai encaminhar a mensagem para todos os outros membros da rede. Então, dessa forma, a mensagem vai alcançar todos os nós que não falharem. Como cada nó envia a mensagem para n-1 outros nós, temos que a complexidade de mensagem do algoritmo é O de n ao quadrado, o que é uma complexidade bastante proibitiva para cenários larga escala. Então nós podemos nos fazer a pergunta: podemos fazer melhor do que isso? E sim, nós podemos fazer melhor do que isso. Então vamos ver então um algoritmo de multicast confiável e escalável. Seja M0 até MK-1 uma sequência de K mensagens que justamente o sender ele deseja realizar multicast no seu grupo de tamanho N. E aqui nós temos duas suposições. Os canais eles possuem um delay limitado e não há falha de processo. Depois que cada multicast básico for realizado, o sender ele vai esperar receber n-1 ACKs, justamente dos membros daquele grupo, mas vai esperar receber dentro de um timeout. Justamente os canais eles possuem delay limitado. E o que acontece justamente se um ACK não for recebido? Então o sender ele vai retransmitir aquela mensagem utilizando uma nova instância do multicast básico. E então, quando o sender receber n-1 ACKs, ele vai iniciar o multicast da próxima mensagem. E claramente, o número de acknowledgements vai ser um gargalo na escalabilidade do sistema. Então aqui nós temos basicamente um código que ilustra
o funcionamento desse multicast confiável e escalável. O sender, ele inicialmente possui a variável sec igual a zero e o contador igual a zero. E, dado que o sec é diferente de k-1 e o count é igual a zero, ou seja, ele não enviou uma mensagem, não recebeu um ACK sequer, ele vai realizar o multicast daquela mensagem e aquele número de sequência. Quando ele receber um ACK, incrementa-se o contador. Enquanto o número de sequência for diferente de k-1 e o contador for diferente de n-1, ou seja, ele não recebeu o ACK dos demais nós e for timeout, ele vai enviar novamente aquela mensagem. E então, caso o número de sequência for diferente de k-1 e count for igual a n-1, em outras palavras, ele já recebeu o ACK de todos os outros nós, ele incrementará o número de sequência e o contador volta para zero, permitindo então que a próxima mensagem multicast seja enviada. E o que fará então o receiver? O receiver ele recebe a mensagem e ele inicia com uma variável r inicialmente igual a zero. E se a sequência for igual a r, ele entrega aquela mensagem recebida para a aplicação, envia o ACK e incrementa essa variável r. E o que é então essa variável r? Nada mais é do que a próxima mensagem que ele está aguardando. Então, se ele recebeu a mensagem 2, ele incrementa o seu número para 3 e vai aguardar aquela mensagem. Deixe como reflexão o que o nó ele vai fazer se ele receber uma mensagem fora de ordem. Esse cenário é possível? Peço então que você reflita. E se o número de sequência for diferente de R, então justamente o ACK ele vai ser enviado para a última mensagem recebida. Bem, então nós temos também a possibilidade de implementar o multicast ordenado confiável. Porém, o multicast confiável Total Order ele não pode ser implementado em um sistema assíncrono na presença de falhas. Há um teorema em que apresenta que em um sistema distribuído assíncrono, multicast Total Order não pode ser implementado na existência de uma única falha de processo, por crash. E a prova ela é bastante simples, mas utiliza um conceito, um resultado clássico na área de sistemas distribuídos, que é a possibilidade de consenso em um sistema assíncrono, na presença de falhas. Então, suponha que nós podemos implementar o multicast total order na presença de falhas crash. Seja um processo correto, ele vai justamente colocar as mensagens recebidas em uma fila local. Se todo o processo correto ele justamente escolher pegar a mensagem que se encontra na primeira posição da fila como sua decisão final, nós alcançamos justamente um consenso, dado que todo nó do sistema correto ele escolheu a mesma mensagem. Então isso vai resolver o nosso problema de consenso. Porém, um resultado clássico que nós vamos ver em um vídeo futuro afirma a impossibilidade de resolver o problema de consenso em um sistema assíncrono. Então, dado que o problema de consenso ele não pode ser resolvido num sistema assíncrono, mesmo na presença de uma única falha, então não é possível resolver o problema de multicast total order, pois se isso fosse possível, nós resolveríamos o problema de consenso, sendo que já há na literatura um grande resultado, uma prova de um teorema, demonstrando a sua impossibilidade. Muito obrigado!